Boa noite aos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Meus irmãos, estamos aqui no segundo vídeo do nosso canal, o nosso canal Pastor Rafael Dias, e hoje nós iremos abordar aí um tema de suma importância que tem fugido das nossas igrejas, um tema pouco falado. E para que esse tema não entre em extinção, eu já quero convidar você a se tornar um amante da escatologia. Escatologia é uma matéria da teologia sistemática que vai estudar acerca do fim dos tempos. Vamos então, o termo escatologia, escato vem do termo grego último e logia vem estudo, ou seja, estudo dos últimos dias. Então vamos lá, o capítulo 24 do livro de Mateus vai ser um capítulo, vai ser um texto, vai ser um tema abordado por Jesus. Ele começa a desvendar alguns mistérios acerca da consumação do século. Jesus e seus discípulos estão diante do templo de Jerusalém e Jesus fala para os discípulos olharem para o templo dizendo: olha, vocês estão vendo esse templo, essa construção, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo isso seja derrubado. Então aquilo causou no coração dos discípulos cerca de alguns questionamentos acerca de como sucederia e quando ocorreria esse fato. Jesus disse que não lhes competiria saber o dia e nem a hora que iria acontecer essas coisas, mas que ele enviaria alguns sinais, que esses sinais marcariam a sua volta. E o capítulo 24 vai falar acerca desses sinais que antecederia a vinda de Jesus. Sinais esses que são evidentes, nós conseguimos olhar a nossa volta aos acontecimentos mundiais e perceber que os sinais já estão evidenciando o retorno eminente de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Hoje nós estaremos falando acerca da introdução à escatologia. Como eu disse, escatologia é um estudo da teologia sistemática, é uma matéria da teologia sistemática e que vai abordar aí profecias bíblicas sobre o nosso futuro individual, ou futuro coletivo também da raça humana. Então vamos lá. Existem pelo menos dois tipos de escatologias na Bíblia. Primeiro, escatologia inaugurada. Se refere às profecias já cumpridas na primeira vinda de Cristo, bem como fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutadas pela igreja. Ou seja, a escatologia inaugurada é a escatologia que deu início ao cumprimento das profecias dos profetas do Antigo Testamento relacionada à primeira vinda de Cristo à Terra. Quando Isaías ele profetiza acerca da vinda do Messias, quando o nosso irmão Davi também, em alguns de seus salmos proféticos, ele também vai anunciar acerca da primeira vinda de Jesus. E vai ter inúmeros outros, Ezequiel, vai ter aí também Zacarias, e o principal deles, que vai ter passagens com riquezas acerca da vinda de Jesus Cristo, a sua primeira vinda à Terra, quando ele veio morrer pela humanidade, derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Vai ser ali usado pelo profeta Isaías. Isaías vai profetizar acerca dessa primeira vinda. Então é conhecida como a escatologia inaugurada. Porque a escatologia deu início quando Deus começa agora a colocar em ação o plano da salvação da raça humana. E todos nós sabemos que o homem ele se afastou de Deus por causa do pecado original. Então Deus ele enviou os profetas para anunciar o cumprimento da redenção da raça humana. Então a escatologia inaugurada são profecias bíblicas relacionadas à primeira vinda de Jesus, que foi quando ele veio à Terra, cumpriu o ministério terreno de 3 anos na Terra, e assim ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e estamos agora aguardando a segunda parte da escatologia, que é a escatologia futura. Refere-se a todas as profecias que apontam para eventos futuros. Assim como no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, nós vemos relatos clássicos, relatos que nos comprova que Jesus Cristo ele vai voltar, mas antes que isso aconteça, viria alguns sinais acontecerem para evidenciar que o seu retorno seria iminente. Vamos ver lá o profeta Zacarias, que também é conhecido como um dos profetas que vai profetizar acerca das últimas coisas.
vai ser um profeta escatológico, Zacarias. Daniel também vai ser um profeta que vai também relatar acerca dos últimos dias, das últimas coisas. Então profetas como Daniel, Zacarias e Ezequiel são um dos principais profetas do Antigo Testamento que vai abordar o tema acerca da escatologia, que vai ter profecias relacionadas ao futuro. E grandes dessas profecias, muitas dessas profecias, ainda não teve o seu cumprimento pleno, porque são eventos que vai ocorrer no decorrer da história da raça humana. E um dos mais conhecidos no Antigo Testamento vai ser acerca do livro do profeta Daniel, que ele vai ter uma visão, que ele vai ver, ele vai ter um encontro com Deus, onde Deus vai mostrar para ele 70 semanas, que foi dividida em 3 etapas, em 3 períodos. Ali vai nos dizer acerca do desfecho final da história da raça humana. Desde o retorno pós-exílico, quando o povo de Israel sai de Babilônia, volta para Israel, o povo judeu regressa para a sua nação. Depois passa-se mais um período, e esse período ele vai terminar em Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, quando o mesmo morre, para trazer redenção para a raça humana. E o último período, que é a última semana que falta ainda concretizar, não quero me ater às 70 semanas, porque amanhã nós iremos falar mais sobre esse assunto. Então ainda são eventos futuros, porque a última semana ela vai dar início quando a igreja for arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja primeiro, ou seja, Jesus arrebata a sua igreja e logo em seguida começa a vir um desfecho final da história da raça humana, com a grande tribulação, que será no período de 7 anos, que vai nada mais, nada menos, cumprir a profecia de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, que vai falar acerca do que Deus havia usado o profeta, ou seja, a grande tribulação terá um período de 7 anos. E o livro de Daniel vai nos contar muito bem isso, e nós estamos na dispensação da graça, porque a visão de Daniel concernente às 70 semanas está se referindo especificadamente para a nação de Israel. A igreja não participa das 70 semanas, por isso é necessário Cristo arrebatar a sua igreja, para depois assim então começar a dar início à grande tribulação. Nós falamos aqui o termo da escatologia, que quer dizer estudos sobre as últimas coisas. Então vamos lá. Existem 2 tipos também, 2 divisões dentro da escatologia, que é a escatologia geral e a escatologia individual. Eu separei o material aqui de suma importância e depois eu vou deixar na descrição do nosso vídeo para você ter acesso também a esse material riquíssimo que eu preparei para os irmãos. Vamos lá, escatologia geral. Trata acerca do futuro do mundo, abordando os temas relacionados ao fim da presente dispensação. E qual é o fim da presente dispensação? Nós estamos na dispensação da graça. Como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral e o juízo final. Então, depois que encerra essa nossa dispensação, a dispensação da graça, aí Jesus Cristo retorna para buscar a sua igreja. Acontece a grande tribulação. E depois Jesus aparece para Israel, livra Israel das mãos do anticristo. E logo em seguida cumpre-se o milênio, um período milenial na terra, que é um período de 1000 anos. E logo depois acontecerá o juízo final, que serão sobre a vida de todos aqueles que morreram sem Cristo desde a fundação do mundo. E passando disso será a eternidade. Então vamos lá. Escatologia geral, nós vimos aqui, que aborda os temas relacionados ao fim da presente dispensação. Segundo, escatologia individual. Trata acerca do futuro individual do homem, abordando temas relacionados ao fim da vida do homem como indivíduo, por exemplo, a morte física, a imortalidade e o estado intermediário dos mortos. Então a escatologia, dentro da escatologia, ela também é dividida em escatologia geral, que é a escatologia que vai alcançar todas as gerações, porque ela vai ser para poder cumprir o fim da presente era, ou seja, para arrebatamento da igreja, para a ressurreição dos mortos em Cristo, e depois disso começa aí o desfecho final, com o juízo de Deus sendo derramado sobre a face da terra.
que a escatologia individual trata do futuro individual de cada homem, como a morte física, como também a morte espiritual, a imortalidade e o estado intermediário, que vai tratar acerca da vida após a morte, e vai estar bem registrado no livro de Lucas, capítulo 16, quando Jesus vai contar uma história. Preste bem atenção. Jesus estava contando uma história e não uma parábola. Erroneamente, os tradutores da Bíblia Sagrada, ao relatar o livro de Lucas, capítulo 16, eles estavam dizendo que Jesus estava ali contando uma parábola. Mas perceba bem, em nenhuma parábola da Bíblia nós iremos ver Jesus dando nome aos personagens da parábola que ele estava contando. Ele vai falar sempre, o filho pródigo. Descia um homem de Jerusalém em direção a Jericó. Vai falar, havia uma mulher que havia perdido uma dracma. Vai falar também de um pastor que deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi buscar a que havia se perdido. Mas aqui no capítulo 16 de Lucas é diferente. Ele fala que havia o rico e Lázaro. Perceba que ele está dando nome ao personagem, porque é um fato que ocorreu veridicamente. O estado intermediário, quando o rico morre, ele vai para o Hades. Quando o rico morre, ele vai para o lugar de tormento. E quando Lázaro falece, Lázaro, a Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. Então perceba que aqui Jesus está sendo bem categórico. Jesus está sendo bem inciso na sua afirmação, porque é algo que verdadeiramente acontecia. E havia um abismo que separava o seio de Abraão para o Hades. Então a escatologia individual também vai tratar acerca disso, da individualidade de cada ser humano, acerca da sua morte física, acerca da sua morte espiritual, a imortalidade da alma, e vai abordar também aí o estado intermediário. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Nós devemos entender, irmãos, que a escatologia é uma matéria da teologia sistemática que vai abordar principalmente as profecias bíblicas. E nós devemos entender que profecias essas que, desde o Antigo Testamento, grande parte dessas profecias já se cumpriram. E essas profecias se cumpriram principalmente no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus ele vem, nasce de Maria, começa a cumprir o seu ministério terreno, é batizado por João. Todos esses fatos narrados pelo Antigo Testamento, grande parte deles se cumpriram em Jesus Cristo. Então a escatologia vai tratar primordialmente acerca de profecias bíblicas. Nós devemos entender que a escatologia ela não deu início quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A escatologia ela deu início logo após a profecia que foi dada a Daniel acerca das 70 semanas. O retorno de Israel de Babilônia. O tempo que eles construíram o templo, que eles construíram o muro, e até o período, até a chegada do Messias, até a chegada de Jesus Cristo a essa terra, para morrer por nós. Ali já deu início a escatologia, o final dos tempos, o cumprimento profético das profecias bíblicas, ela deu início um pouco antes do Novo Testamento. Ou melhor dizendo, no período final do Antigo para o Novo Testamento. Essas profecias já começaram a cumprir. E grande parte delas ainda não cumpriu. Como a principal delas, que a igreja espera, e que é a esperança da igreja. E qual é, pastor? A esperança de todo cristão deve ser o arrebatamento da igreja, meu irmão. Se você tem levado ou vivido uma vida que não seja o desejo de encontrar com o Senhor, você está vivendo a vida errada, você está sendo ensinado da maneira incorreta. Jesus nunca desceu do céu para trazer conforto ao homem na terra. Jesus nunca desceu do céu para trazer chave de casa, Jesus nunca desceu do céu para trazer chave de carro. Jesus desceu do céu para livrar a nossa alma da condenação do inferno. Só que, infelizmente, nós temos visto líderes acomodados, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. Esses homens não têm compromisso com a verdade, esses homens não têm compromisso com a sua alma. Então abra os seus olhos espirituais, Jesus está voltando. É necessário termos isso em mente, Jesus está voltando. Nós devemos nos ater às profecias bíblicas que estão se cumprindo. A Bíblia diz, irmãos, que na vida tudo passa,
A beleza passa, a idade passa, a saúde passa, as mulheres passam, mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. E essa palavra é infalível. Então se atenha a essa palavra, porque a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Então vamos lá. Profecias de múltipla referência. A profecia de múltipla referência é algo que ocorre em vários textos bíblicos e sua compreensão é fundamental para entendermos principalmente passagem escatológica. A profecia de múltipla referência também pode ser chamada de profecia com realização múltipla. Ou seja, lembra que eu disse que já tem muitas profecias que já se cumpriram ao longo da história? Mas dentre essas profecias cumpridas, algumas dessas profecias são de dupla referência. Ou seja, profecias que se cumpriu na época, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas são profecias também que elas têm valia. São profecias sem validade, porque elas podem se cumprir novamente. Muitas dessas profecias, e uma delas que muitos vêm falando por aí, que tem sido até um tema polêmico, é aquela profecia que Deus disse que levantaria o seu servo Ciro para libertar Israel de Babilônia e conduzi-los de volta a Jerusalém. E isso vai acontecer que no ano de 2017, quando o presidente Donald Trump, o presidente da América do Norte, dos Estados Unidos, ele vai também tomar uma iniciativa como essa. Israel, depois que voltou a ser reconhecido nação, no ano de 1948, há 72 ou 73 anos atrás, a história vai nos mostrar que esses homens voltou para Israel, mas porém não tiveram a oportunidade de ter a sua capital, que era Jerusalém. Quando eles regressam para Israel, a sua capital é Tel Aviv. E pelo fato da capital ser Tel Aviv, a profecia ainda não havia se cumprido na sua literalidade. Deus não faz nada pela metade. Deus, quando ele fala, ele cumpre. E a história vai dizer que Deus agora permite levantar esse homem, Donald Trump, para esse mesmo homem pegar a bandeira dos Estados Unidos, que estava em Tel Aviv, e ele disse: eu sendo presidente da América do Norte, eu vou pegar a bandeira dos Estados Unidos, que está em Tel Aviv, a atual capital de Israel, e vou transferi-la para Jerusalém, a indivisível Jerusalém, a capital de Israel. Então perceba, aqui nós vemos um exemplo clássico acerca da múltipla referência, acerca de uma profecia. Ela se cumpriu em Ciro, quando ele deu a ordem para os israelitas retornarem para Jerusalém. Agora, em 2017, podemos ver aí a personificação também na vida de um presidente americano, dando a legalidade de Jerusalém ser reconhecida a capital de Israel. Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos para o próximo aqui. Quais são os principais assuntos estudados na escatologia? Lembrando, nós estamos falando aqui hoje acerca da introdução à escatologia. Primeiro, as profecias em relação a Jesus Cristo. Ou seja, a escatologia ela dá início acerca das profecias relacionadas a Jesus Cristo. Não o Jesus que nós estamos aguardando, o seu retorno glorioso para arrebatar a sua igreja. Mas são profecias messiânicas da primeira vinda de Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento profetizou que Deus enviaria o Messias, o Redentor da humanidade. De fato aconteceu. Jesus veio para cumprir tudo o que os profetas haviam dito ao seu respeito. Morreu, padeceu ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Então vamos lá. Segundo assunto principal que nós estudaremos da escatologia: profecias em relação a Israel e aos gentios. Existem várias profecias na Bíblia com referência ao povo de Israel, bem como várias outras com relação aos gentios. Então nós vamos ver aí profecias direcionadas ao povo judeu, profecia direcionada aos gentios, e isso tem sido muito bem claro nos nossos últimos dias. Profecias como essa, quando Deus levanta ali o nosso irmão, o profeta Jonas, para poder pregar para a cidade de Nínive, que era um povo gentil. O povo se arrepende, Deus se arrepende de destruir Nínive, mas passaram-se 100 anos depois. Deus levantou o profeta Naum. Naum foi usado por Deus para profetizar, para anunciar a destruição da Nínive. E de fato aconteceu. Nínive foi destruída.
Então nós vemos aqui um exemplo clássico acerca de profecias relacionadas também aos gentios. Inúmeras outras profecias, e com elas também está a profecia a Israel, que Deus congregaria de volta o seu povo, que seria espalhado pela todas as nações do mundo. Mas a Bíblia vai dizer, como pode uma nação nascer em um só dia? É uma das mais belas profecias. Quando Jesus ele profetiza a destruição de Jerusalém, de fato acontece no ano 70 depois de Cristo. A história vai dizer que Israel começou a viver a diáspora. O povo começou a abandonar Jerusalém e procurou outros países para habitar. Então Jerusalém ficou desabitada, ficou deserta, e eles começaram a regressar para Jerusalém de volta no ano de 1948, quando eles foram novamente reconhecidas como uma nação. Então perceba que é uma profecia destinada a Israel, e essa profecia vem se cumprindo. Recentemente, rabinos judeus estão cantando e gritando para todo mundo ouvir: aonde estiver um judeu morando em qualquer lugar do mundo, regresse para Israel, porque o Messias está chegando. Então perceba, irmãos, as profecias bíblicas são muito claras e evidentes. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro, profecias em relação à igreja. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tais profecias podem ser encontradas onde fica claro a convocação de um corpo de santos formados por judeus e gentios. Então, um dos principais estudos dentro da escatologia, profecias relacionadas a Jesus Cristo, a sua primeira vinda. Segundo, profecias a Israel e ao gentio. Terceiro, profecias direcionadas à igreja. E quarto, estado intermediário. É uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens após a sua morte, enquanto aguardam a ressurreição. É um assunto que nós iremos abordar. O que acontece após a morte? Será que nós caímos no sono da alma? Como é pregado aí pelos adventistas, que nós ficamos num sono profundo? Ou será que depois que acaba tudo isso, nós passaremos pelo purgatório, como é pregado pelos católicos romanos? Ou será que de fato nós iremos ter consciência, iremos ter ciência e lembrança, e vamos saber o motivo que estamos ali e vamos aguardar o juízo de Deus? Uns irão aguardar o juízo do juízo final. Outros que morrerem em Cristo vai aguardar o bema, que é o tribunal de Cristo para galardão das obras. Então nós iremos abordar acerca do estado intermediário. Nós iremos falar qual o destino da nossa alma após a morte. Quinto, nós iremos falar acerca do reino milenial, que é o reino milenar de Cristo. Nós iremos discutir porque há várias e diferentes escolas de interpretação, basicamente se refere ao milênio. E o milênio nós vamos ver registrado principalmente no capítulo 20 de Apocalipse. Uns vai dizer que o milênio é literário. Conforme ali está escrito vai acontecer, serão literalmente 1000 anos. Outros vão dizer que o milênio ele é simbólico. Outros vão dizer que o milênio ele é espiritual. Mas nós vamos falar acerca de todas essas correntes e linhas de pensamento. É importante você também ter ciência de outras linhas de raciocínio. Nós não podemos se ater somente a um pensamento. Devemos ter mente aberta para conhecer outras linhas de raciocínio. É interessante. Nós não podemos ser donos da verdade, porque se tratando-se de escatologia, nós sabemos que vai ter diferentes linhas de pensamento, mas não vai ferir a base primordial do Evangelho, que é salvação por intermédio, salvação pela graça, ou seja, por intermédio do sangue de Jesus, que não vem pelas obras, a fim de que o homem não se glorie, que salvação é dom de Deus. Então nós devemos entender isso. Escatologia é um assunto que nós vamos encontrar pessoas que vão pensar diferente. Uns vão pensar que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros vão afirmar que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação, outros vão dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, é necessário se atermos a essas linhas, essas correntes teológicas. Mas o fato é que todos esses acreditam que Jesus vai voltar glorioso para arrebatar a sua igreja e para cumprir o seu plano
sobre a vida daqueles que se preservaram em Deus, que lutou até o final para poder adquirir a sua vida eterna. E outros que são os gentios, são aqueles homens desobedientes à voz de Deus, que vai vivenciar o juízo de Deus. O sexto assunto que nós iremos abordar também aqui será acerca do juízo final. O juízo final, e o sétimo, o estado eterno. É necessário, irmãos, nós nos atermos a todos esses assuntos, porque são assuntos de suma importância e não pode sair do meio da igreja. Nós devemos pregar acerca da escatologia. Você, amante da escatologia, que você venha deixar Deus te usar em mensagens escatológicas, que vai apontar sempre para a volta iminente de Jesus. Porque se nós não pregarmos a volta de Jesus, irmãos, vai cair no esquecimento da igreja e não podemos deixar isso acontecer de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então esse foi o nosso vídeo de hoje, foi a introdução à escatologia. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Já peço que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, assine os sininhos de notificações, porque todos os dias que tiver vídeo novo, você ficará por dentro e será uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse conteúdo vasto, esse conteúdo que é uma riqueza para a sua alma, para o seu entendimento. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar te abençoando. Eu sou o pastor Rafael Dias e conto com as vossas orações em nome de Jesus.